Olá, nesse terceiro vídeo que eu estou gravando sobre o Deus bendito que nos ouve e nos ensina a ouvir, eu quero tratar sobre Paulo, saber ouvir e agir. Esse tópico ele é maior do que o primeiro e do que a introdução, então eu devo gastar um pouco mais de tempo com ele, dividindo este vídeo. Algo que nos chama muita atenção em Salomão, embora eu vou falar de Paulo, mas quero começar com Salomão, é que, a despeito de sua grande sabedoria, inteligência, o seu reinado próspero, né, sendo um estrategista respeitado, etc., eu quero destacar uma outra coisa dele. É que o rei, ele ouviu com atenção as inquietantes perguntas da rainha de Sabá, apresentando respostas que a deixaram sem ar. Ela ficou como sem alma, né? Uma expressão hebraica, como sem fôlego, né? Sem alma, sem fôlego, como sem respiração. E esse mesmo rei, que ouviu aquela rainha que o presenteou com grandes e importantes presentes, ele ouviu também aquelas duas prostitutas que tinham uma questão certamente mais grave, a vida ou a morte de um filho. A sabedoria que Deus lhe concedeu foi socializada nas questões cotidianas, grandes coisas e pequenas coisas, embora saibamos que há um grau de relatividade quanto a isso. As minhas coisas tendem a ser mais importantes, mais relevantes e mais urgentes, né? Nem tudo se prende a esse grau de relatividade, eu sei, mas assume esse caráter em nossa subjetividade. Então, ele aplicou isso de forma excepcional no seu governo. Em muitas ocasiões em que o apóstolo Paulo ouviu algo a respeito de seus irmãos, ele estava preso e aparentemente pouco ou nada podendo fazer. Ele tinha os seus próprios intensos e graves problemas que envolviam enfermidades e, mesmo assim, a sua condenação iminente, que poderia significar a morte. Então, ele tinha dificuldades, privado de sua liberdade, enfermo, abandonado por muitos, incompreendidos por outros, vendo problemas nas igrejas, ele recebia notícias sobre isso. Então, ele tinha uma agenda, vamos dizer assim, de vida extremamente delicada e opressiva, porque isso, obviamente, traz amarguras, e ainda mais quando você se sente impotente para realizar a obra. E o fato, meus irmãos, é muito difícil nos sentir, como diz, com as mãos amarradas, né? Às vezes nós falamos isso, olha, esse problema eu estou com as mãos amarradas ou atadas, não posso o que fazer, não tenho o que fazer. Então, quando nós nos sentimos assim, nós temos a consciência ou a sensação de impotência, de falta de eficácia da solução do problema, e mesmo assim, manter um coração íntegro, um real interesse pelos problemas alheios, meus irmãos, é difícil e altamente desgastante. Você acompanhar dificuldades de alguém, e de um modo especial que alguém que você considera, que você ama, e sentir-se incapaz de ajudar, olha, isso é muito desgastante, muito desgastante. Eu fico pensando em Paulo, né? Quantos problemas ele sabia, mas ali estava ele preso e orando, intercedendo pela igreja, pessoas com mais problemas, e ele ouvia essas pessoas. Talvez muitos de nós já nos sintamos assim também. Grave enfermidade de um ente querido, total falta de recursos, distância geográfica, impedimentos dos mais variados, quando estamos distantes da pessoa amada, que precisa de nós e nós não podemos ajudar. Os nossos filhos podem enfrentar crises das mais variadas e a gente não tem muito o que ajudar, né? Pelo menos temos essa a impressão. No caso do apóstolo, nós percebemos que muitas de suas cartas relacionam-se com o que ouviu. Então, muito do que está ali tem a ver com o que ele ouviu a respeito da igreja, informações que ele obteve. E ele soube avaliar, interpretar e, sob a direção do Espírito, ele orou, ele aconselhou,
ele escreveu. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu vou citar primeiramente um exemplo e vou deixar os outros para o outro vídeo. Então, o primeiro que eu cito aqui é a igreja de Corinto, que eu estou chamando de exortação e disciplina. Paulo dispôs de várias informações concernentes à igreja de Corinto. As fontes pareciam ser distintas, contudo, apontavam em direção semelhante, porque às vezes são muitas fontes, mas tem um núcleo comum. Todo mundo copiou uma fonte só, né? Então vão dizer a mesma coisa porque parte de uma única fonte. Mas parece que eram pessoas de olhares diferentes, mas viam problemas muito semelhantes. E ele, conhecendo o histórico da igreja, podia avaliar bem isso. A igreja vivia em contendas, divisões, imoralidades, arrogância e conivência. Paulo, na primeira carta, escreve exortando a igreja e promove a disciplina de um irmão que praticava grave pecado de imoralidade. E ele escreve lá em 1 Coríntios 1,11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. É uma palavra que se assemelha à ideia de ouvir, né? É uma outra palavra, é o delou, tem o sentido de relatar, declarar, revelar, tornar claro, dar a entender, ou seja, ele recebeu informações. Foi declarado isso a ele, foi relatado. Ele diz, pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Ele dá nome aos bois. Há contendas, e quem me disse isso foi os da casa de Clói. Ele escreve no capítulo 11, verso 18 da primeira carta, porque antes de tudo estou informado, agora ele usa a palavra acúo, né, que é a que mais ele emprega para isso, de onde vem a acústica, ele ouviu isso, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Algo muito curioso, quando eu estava relendo esse texto hoje à tarde, é que Paulo exercitou o seu juízo crítico, certamente considerando as fontes diferentes. E o histórico da igreja sabia que havia elementos de verdade das informações. Por isso ele diz, e eu, em parte, o creio. E ele dá mais detalhes. Primeira carta, capítulo 5, de 1 a 3. Geralmente se ouve, reparem, geralmente, informações variadas, se ouve que há entre vós imoralidade, ele usa a palavra porneia, né? Impureza, devassidão, prostituição, relações sexuais ilícitas e imoralidade. Então, que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Reparem que nos períodos de maior degradação de Israel, eles também serviam de vanguarda para os pagãos. E aqui Paulo diz, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Talvez se refira à madrasta. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Então, observem, Paulo estava atento à igreja de Corinto, recebia as informações, processava e procurou agir com eficácia, com integridade dentro das suas possibilidades. Ele orava pela igreja, ele avaliava o que estava ouvindo e escreveu a sua carta. Eu quero continuar citando outros fatos curiosos dentro do capítulo, do tópico sobre Paulo que sabia ouvir e agir. Que Deus nos dê discernimento, que Deus nos abençoe. Amém.